1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler de versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos lhe começaram já a escurecer, e não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Como sabemos, como ele não entendeu bem que era o Senhor, ele 3 vezes foi a Eli, pensava que foi ele. Versículo 10, versículo 9: pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Agora capítulo 7, mesmo livro. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, o porteiro. Consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baais e os astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 14. Então disse Samuel: que balizo voz de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o rugido de vacas que ouço. Disse Saul e Amaleque as trouxeram, e o povo perdoou ao redor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedece a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Capítulo 16, versículo 1.
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre dos seus filhos me tem provido de um rei. Se sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, que eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, quando não nos assentaremos em volta da mesa, até que ele venha. Então mandou-o buscar, ele e o trouxe, coivo composto de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e cuide, este mesmo é. Agora o versículo em Hebreus capítulo 5. A carta aos Hebreus, capítulo 5. Versículo 13. Hebreus 5 e 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Só isso que eu tenho feito durante alguns dias agora um pequeno estudo sobre este versículo que nós lemos em Hebreus capítulo 5. Vendo assim como é necessário o crente no seu desenvolvimento espiritual ativar e usar os seus sentidos, como diz o capítulo, para discernir tanto o mal, tanto o bem como o mal. E aí nós encontramos a falha que se manifestava entre os hebreus. Ainda estavam que nem meninos tomando leite, em vez de ser adultos, maduros, se alimentando de carne. Ainda não tinha os seus sentidos experimentados, aliás, exercitados para o uso deles, para discernir tanto o bem como o mal. Eu estava pensando que como o corpo tem 5 sentidos, o corpo natural, nós assim, por intermédio destes sentidos, nós manteremos contato com o mundo em redor, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Os 5 sentidos nós assim desenvolvemos nas coisas deste mundo. Começamos a aprender pela visão, enxergamos, discernimos entre o bem e o mal. Assim até cheiramos um perigo. Podemos até pelo paladar chegar a uma conclusão se a coisa é gostosa ou não, e proveitosa ou não. E assim em fazer tato, em contato com uma coisa, se é para o nosso proveito ou não. Eu tenho pensado nesta maneira durante algumas noites. Hoje eu quero pensar sobre o sentido da audição. Assim, procurando cultivar este sentido, que possamos discernir entre os barulhos que ouvimos nesta vida, qual é para o nosso proveito espiritual. E o nosso irmão, o nosso prezado irmão, seu Tomás, já tem nos falado sobre um homem que ele falou para Deus.
ele, na sua presença, assim orou. Naquele dia inesquecível na vida dele. E assim fazendo uma diferença, uma distinção entre ele e os seus irmãos pela sua própria oração a Deus. Eu quero agora pensar não só em nós falando para ele, as nossas orações com este exercício, querendo saber qual a direção que ele quer que nós tomemos na vida, procurando entender mais da sua vontade para a nossa vida e o nosso caminho. Mas eu quero que nós, assim, cresçamos no conhecimento dele, dando ouvido à voz dele. Não só ele ouvindo a nossa voz, que é muito importante, mas nós ouvindo a voz dele. E assim procurando, quanto mais tempo assim, passamos na vida cristã, procurando assim dentro dos barulhos desta vida. Sabe como é? A gente olha esses dias passados de alto, assim, chegando a uma sinaleira, assim, pausando um pouquinho, ele encostou logo pelo lado, outro alto. Vou dizer uma coisa, que o barulho da música, no alto dele, era quase demais para a gente aguentar. Até, olha, o próprio alto começava assim a tremer, parecia. De tanto barulho, assim, o volume da música desse cara ao lado, vai ir para lá dentro daquele alto, para mim, o sacrifício estar ao lado dele, mas ele lá dentro, com volume assim, sempre, não sei como ele enfrenta, vai ficar surdo, claro, daqui a pouco já não tem mais audição, não tem mais o brilho, digamos. Porque o mundo é assim, cheio de barulho. Não pode ninguém ficar em silêncio. Eu lembro às vezes mesmo as nossas dias de casa, chegar num ponto que eu tive que tomar uma decisão, porque quando fizeram um tema, já tinha uma musicazinha assim ligada, nada ofensiva, né? Mas olha, ligar uma música assim ao lado enquanto fazia ao termo da aula. Eu disse, olha minha filha, vamos desligar isso. Isso é distração. Ah, mas pai, olha, não tem problema, nós estamos no livro. E assim para discernir entre o barulho que estava no redor, até quando o pai, às vezes a mãe chamava, não ouvia, né? Estava assim um pouquinho, talvez algo demais. Olha, Sarinha, Jane, Daninha. Música assim ligada. Não era música do mundo, não era coisa ofensiva. Mas de tanto barulho ao redor, não ouviram a voz da gente. Sabe que na vida do crente, muitas vezes é assim. De tanto que ouvimos o barulho do mundo desta vida. E tentamos às vezes, talvez tentamos, nossos ouvidos, a voz. E sabe que eu pensava uma vez, no caso de Moisés, ele era um homem de prescrição. Nós lemos dele nos últimos dias, se não no último mesmo, Deuteronômio, capítulo 34, quando ele foi subindo aquela montanha. Os olhos dele não escureceram, 120 anos de idade, mas ainda focalizado, fitos os olhos dele em Deus. Nós podíamos pensar quantas coisas ele viu na sua vida, permanentemente assim, fitos os olhos deste homem, nunca escureceram. Quanto o sangue do cordeiro, nunca ia esquecer aquela vista. Quanto o padrão que ele viu lá no monte, quanto assim aquela sarça no deserto, tanta coisa que ele viu, guardava assim na sua mente, na memória, na visão. Nós também devemos fazer. Mas hoje, Moisés sendo o homem da visão, eu creio que o Samuel da nossa leitura seria o homem da audição. Vou falar sobre as coisas que ele ouviu na sua vida. Assim, procurando nós também discernir entre os barulhos deste mundo, entre as coisas que vêm atacando assim nos nossos ouvidos, procuremos saber qual é o bem e qual é o mal para nós também. Porque
o servo perfeito de Deus, sendo o Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías fala sobre ele, dizendo: Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça. O seu ouvido sempre naquele jeito de ouvir coisas de Deus. Diz de novo no capítulo 42: quem é cego, senão o meu servo, o surdo como o meu mensageiro, a quem envio. E este servo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, ouvindo o barulho em Nazaré, ouvindo as bagunças daquela cidade, ouvindo até as coisas que em redor dele não prestavam, mas aí o ouvido dele aberto, dia após dia, para que a voz de Deus fale por ele. Ele cego para tudo que não era da vontade de Deus, surdo para tudo aquilo que não era de Deus. O servo perfeito, nós devemos seguir naquele caminho. Nos dias de Samuel, a palavra do Senhor diz, era de muita valia naqueles dias, porque se não havia visão manifesta. Então este homem, na ausência de uma visão manifesta, procurava ouvir a voz de Deus. Jabez também, de certo, procurava ouvir a voz de Deus, procurava também sondar os ouvidos do Senhor, aquele apelo dele, aquela oração que subiu a ele, tornando-o distinto, diferente da turma em redor, até dos próprios irmãos dele. Ele falando para Deus, Deus falando para ele. Então, só para alguns minutos, vamos pensar nesses capítulos de que acabamos de ler hoje à tarde. O Samuel sabia, perto nas redondezas aí do tabernáculo de Shiloh, ele sabia que não tinha muita coisa aí para agradar a Deus. Até o Ofni e Finéias, os sacerdotes, os filhos de Eli, ministrando aí. Olha, era uma coisa muito triste mesmo. Até para Aná, estamos falando nela hoje de manhã, aquele exercício dela, de oração, procurando que houvesse entre eles um homem de Deus levantado para servir. E quando enfim Deus deu-lhe um filho, o Samuel, ela não assim deixava de levá-lo para o templo do Senhor. Se fosse eu acho que não ia deixar o meu filho lá. Olha, esses homens tão maus, tão desobedientes a Deus, eu vou levar meu filho lá. Eu orava a favor dele, pedia a Deus que ele me desse um filho. Eu levava ele lá naquela bagunça, naquela coisa triste do templo em redor, até do próprio templo do Senhor, do tabernáculo lá do Senhor. Mas eu ainda deixando ele, entregando nas mãos de Deus. Como assim nós falamos hoje nas igrejas, circunstâncias tristes, difíceis, dificuldades do seu tempo. Eu penso em Samuel, deixado aí no meio daquela turma que não conhecia Deus, nem mesmo queria agradá-lo, só para se satisfazer nas coisas que fazia. Ele ouviu a chamada do Senhor. Assim ele, na sua meninice talvez, o irmão tem falado, assim, querendo alertar os crentes moços para dar ouvidos à voz de Deus e procurar servi-lo. Vem aqui o menino, o moço, ouvindo a chamada do Senhor. Samuel. Ele entendia as primeiras 3 vezes que era o Senhor falando. Não havia visão assim manifesta, não sabia. Aí, o próprio Eli, um pouco afastado mesmo das coisas de Deus, ele ainda podia dizer: olha, meu filho, fala, diz assim, fala o teu servo. Será que para alguém hoje Deus está chamando? Deixa eu dizer uma palavrinha só, o Evangelho, sei que não é a pregação, mas entre nós, esta tarde, poderia haver alguém que não é salvo. Quantas vezes Deus tem falado para você, chamando pela voz do Evangelho, procurando alertar você
falando pelas pregações, quem sabe em Cachoeira mesmo, uma série após outra feita aqui, quando os servos de Deus pregaram o Evangelho de Cristo. Deus está chamando. Tem alguém aqui que não tem dado ouvidos ainda? Mas assim, liga o rádio, a fita, a música do mundo, assim liga bem alto. Deus chamando para que você seja salvo. Peço-lhe hoje, meu pesado amigo, hoje em Cachoeira do Sul, de que dê ouvidos à voz de Deus. Em primeiro lugar, usamos como uma ilustração. Deus está chamando. Eu me lembro na minha meninice, assim, quando eu era bem pequeno. Eu me lembro como se fosse ontem de noite. Passando muitos anos, quando eu ouvi pela chamada do Evangelho, Deus estava falando comigo. Respondi, não sabia usar as palavras dele, mas na realidade, assim eu estava ouvindo todo o convite do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus chamando alguém hoje, peço-lhe, dê ouvidos à voz de Deus, da mensagem do Evangelho. Tenha conhecimento dele, Salvador mestre. Crente jovem, fala Deus ainda, sim. Ele quer ter lugar na sua vida. Ele quer que você seja almoço diferente que nem o Jabez. Ele quer que você dê ouvidos à voz dele, que seja mesmo guiado na sua vida por ele, pela sua santa palavra. Que os seus olhos sejam fitos e focalizados mesmo no caminho que leva ao seu agrado, ao seu prazer. Você mesmo mostra paladar que não é deste mundo, mas procure uma alimentação que é diferente do mundo em que vivemos. E dê ouvidos. Deus está falando. Crente novo, logo vê na Bíblia, quando sobre o batismo, a reunir no nome do Senhor Jesus Cristo, a seguir um passo de separação do mundo, e assim procurar ter os seus amigos entre o povo de Deus e manter-se distinta deste mundo ímpio, que dê ouvidos à chamada do Senhor. E capítulo 7, eu vejo ainda que ele está prestando atenção. Assim ele está exercitando os sentidos, digamos, exercitando tanto a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Exercitando. Aí ele diz, não, eu já ouvi a voz de Deus, para mim está tudo bem, eu estou no caminho dele, vou seguindo o caminho. Mas eu vejo aqui que ele tinha tempo para ouvir não só a chamada de Deus, mas o clamor do povo de Deus. Nós temos que lamentar. Queria mesmo dias melhores. Queriam que a arca voltasse assim. Queriam que eles conhecessem melhor o Deus do céu. E o Samuel ouviu a situação deles e prestava atenção. Orava ao seu nome, dê ouvidos ao clamor do povo, a sua necessidade, dando ouvidos ao seu clamor, e assim reagindo assim que ele orava por eles, pelo povo de Deus. Levou um crente, foi uma marca de desenvolvimento cristão, uma marca de progresso, quando o crente já ouve também das necessidades dos outros. Às vezes a nossa vida está cheia de tristeza, problema, dificuldade, que não temos tempo nem para ouvir. Você lembra de José, ouvimos falar dele hoje, lá na prisão no Egito. Mas quanto trabalho passou esse homem? Estava aí na prisão, mas cheio de tristeza, tantos problemas que tinha. Se fosse eu não tinha tempo de ouvir problema de mais ninguém, sabe como é conosco? Às vezes estamos aqui, ou até aqui, com os nossos problemas.
e telefone alguém de outro lugar querendo falar conosco, assim, explicar os problemas dele. Eu nem quero ouvir, porque nem tenho tempo. Os telefones de hoje em dia já tem essa facilidade. Quando liga alguém, já vê o número daquele que está chamando. Às vezes, né? Nem todos, mas os mais modernos têm. Então eu ouço, ele de novo, ela de novo, com os problemas dela, com os problemas dele. Eu olho e sabe que eu acho que não vou atender. Vou deixar aí, toca ainda, passa uns 5 minutos. Até estou com vergonha, mas olha, eu sei como é. Eu não tenho meia hora para ouvir. Eu não tenho tempo de tanta coisa que tenho que fazer, e também tenho os meus problemas, e eu não vou atender. O José lá na prisão, quando ele entrou e viu os 2 servos de Faraó, e viu que eram tristes. Interessante. Às vezes nós temos tanto problema que não vimos quando outra pessoa é triste. Não temos tempo nem para ouvir, nem para olhar. Mas ele viu que a tristeza, até perguntou o que quer. Eles começaram a falar para ele: olha, sonhamos esta noite. Chega. Eu teria dito assim: olha, chega de sonho. Olha, eu não falo de sonho. Comigo não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui com sonho. Eu sonhei uma vez, disse 11 estrelas, a lua e o sol, assim abaixando. Eu pensava que Deus ia me glorificar e honrar, mas olha, não deu nada. Estou aqui na prisão. Coisa triste. Então não me fale de sonho, por favor. Depois disso, ele escutava. Aprendeu a eles a explicação do segredo do sonho é com Deus. Acreditava ainda. Deus ia realmente responder e cumprir a sua promessa. Se fosse eu, já não vi mais, né? Eu já dizia, olha, deixe de pensar, não vai haver nada, né? Não, mas este homem, ele ouviu o clamor dos homens. E Deus ajude a nós que tenhamos tempo para ouvir o clamor do povo de Deus. Aquele que grita e chora e tem os seus problemas, que nós abramos os ouvidos para procurar ajudar. E o sinal do crente, assim, exercitando os seus sentidos, dando ouvidos, não só a Deus quando fala, mas o próprio povo de Deus, quando necessita de um auxílio aqui neste mundo. Um dia ele entrou no campo de Saul. Ele ouviu aí uns barulhinhos que ele disse: o que é isso? Ouvindo um barulho de ovelha, o que está acontecendo aqui? Devia haver um lugar de silêncio, vocês não mataram todos os ovelhas. Não era a palavra de Deus de matar completamente os rebanhos que foram tirados de... disse Saul, sabe que o seu Samuel que o seguinte, que nós escolhemos os melhores entre eles. O resto já matamos, mas os melhores nós escolhemos, estão aqui, botamos no altar, coisa boa e o sacrifício. E cheiro aí subindo. E este barulho que o Senhor ouve, porque nós guardamos alguma parte do rebanho, algumas ovelhas aí nós guardamos, mas é para Deus. Não é para nós, também é para Deus. Samuel ouviu, disse: olha, não é assim que Deus pediu. Deve ser melhor o sacrificar. Deus honra naquele que obedece a Ele. E ele, ouvindo o caso de desobediência, sem os seus ouvidos desenvolvidos, a audição exercitado. Acho que se fosse eu teria entrado lá, mas que barulho? Então somos ovelhas que vão oferecer. Talvez eu teria dito: não, então tá bom, pode ser, né? Samuel, uma vez que ouviu, sem o barulho das ovelhas, ele sabia: não está certo. Não é a vontade de Deus, que assim fosse. Não é mesmo. Será que nas nossas vidas estamos assim com um sentido de audição suficientemente desenvolvido, sentido exercitado? Hebreus 5
para notar quando houver uma coisa que realmente não é do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vejo na Bíblia duas ocasiões quando os homens fizeram uma má escolha. E tudo assim explicado assim na base de economia. A base de economia. Me lembro de Judas, o apóstolo aquele. Ele disse, olha, quando foi aberto aquela caixinha de unguento de muito valor, ele disse, olha, sabe uma coisa? Esta caixinha de unguento podia ser vendida e o dinheiro dado aos pobres. Ele disse, em lugar de oferecer para Cristo, podia botar em outro lugar. Na base de economia, né? Ele não quis botar no altar para Deus aquilo que ele abençoava. Quando Saul era divertido, ele quis botar no altar o que Deus não queria. O outro não quis botar o que Deus queria. E o Saul não, ele quis botar aquilo que Deus não queria. Mas olha, o Samuel estava com audição alerta, despertada para discernir algo é bom. Capítulo 16, em outro caso, sabe que quando ele foi lá escolher o rei, arrependeu-se Deus que tinha colocado Saul como rei do povo. Diz, vai lá na casa de Jessé, levita, e entre os seus filhos já tenho escolhido para mim aquele que há de reinar sobre o meu povo. O Samuel ouviu a voz do Senhor. Sabemos que o Tomás já falou sobre os 5 filhos de Davi. Eram assim, ó, não fizeram nada de grande coisa para Deus, mas aquele que Deus escolheu, o Davi, era o certo. Então passou Eliabe, o mais velho. O Samuel pensa, olha, ele é o certo. Grande estatura. Certo, então é ele. Ele diz, não. Deus não olha assim ao lado de fora e vê o coração. Ele podia ter errado a escolha do rei, mas ele ouviu a voz de Deus. Então ele esperava que viesse o Davi do lado do campo onde estava cuidando das mulheres. Quando ele veio, Deus disse para ele, vai lá, tome meu vaso de azeite e unge o rei do meu povo. Ele ouviu em respeito à escolha de Deus. Como é que nós fazemos? Deus escolhendo alguém, Deus colocando numa posição de poder, de influência, alguém que nós não achamos certo. Vamos olhar do lado de fora e dizer, não, eu acho que a minha escolha é melhor. Será que eu vou deixar com Deus? Um dia desses eu falei sobre o caso de André. O André era o primeiro, um dos 2 primeiros a encontrar o Senhor Jesus. Levou a mensagem para o irmão dele, o Pedro. Olha, achamos o Messias. Então ele trouxe Pedro para conhecer a Cristo. André primeiro, Pedro o segundo. Mas não passa muito tempo que eu estou lendo de Pedro e André, ele passou para o segundo lugar. Não passa muito tempo quando eu leio Simão Pedro, João, Tiago, André. Passou para quarto. Aí eu não ia gostar disso, né? Se fosse o meu irmão meu, às vezes eu, não, deixa passar, né? Nossa gente, pode ser ele, não leva mal. Não, então o fulano é o meu irmão meu, então ele é melhor pregador. Mesmo, ele sabe pregar, vou deixar para ele então. Antes quando veio o Tiago, João, fulano, outro aí. Muito mais antes dele. Se ele salvou-se há 5 anos atrás, eu 15. Como é que vai passar para frente? Nunca passa assim no lado e deixa por trás.
para si mesmo. Eu estou contente a deixar a escolha com Deus. Deixe com Ele, ouça a voz dele, ouça a voz do Senhor dizendo quem Ele vai querer colocar, seja num lugar de providência. Eu fico então contente com a escolha dele. Os meus ouvidos, a minha audição é assim desenvolvida. Estes sentidos exercitados, como diz a carta de Deus. Tanto visão, paladar, olfato, tato, audição. Assim a entender que eu tenho aprendido a Deus. Deus ajude que nossa vida seja assim. Que nós possamos dizer, nem o Samuel no seu filho. Ó Senhor, fala, pelo servo. Ele ajude a nós mesmos. Que nem o Jabez possamos falar para ele. Que nem o Samuel deixamos que